Pois é, então, campanhas pífias do Flamengo, e o Flamengo já tinha, naquela época, a maior média de público do campeonato, da competição. Isso nos anos 60. Aí o cara, aí o desinformado, o bobão, fala assim: o bobão diz assim: ah, Mamãe Globo, a Globo surgiu em 65, ela não mostrava futebol e pagava os clubes, não tinha isso, amigo. Anos 60. 200 mil pessoas, gente, no Maracanã. Isso foi em 63, a Globo nasceu em 65. Pega os maiores públicos do Maracanã na década de 50 e até 65, antes da Globo. O Flamengo tem praticamente todos, ou Seleção Brasileira, que tinham que ir lá dentro do Maracanã, torcida do Flamengo também, né? Entre outras. Então, isso aí não tem explicação, cara. Salve, salve, nação, saudações, nação. Você já deve ter escutado nos grupos de WhatsApp, na escola, no grupo de futebol ou em qualquer outro lugar, a Mãe Globo. O Flamengo sempre foi dependente da Globo. O Flamengo é o que é porque da Globo. Sempre escutamos esse blá blá blá. Vamos acompanhar aí Mauro César explicando, analisando, falando tudo aí na S1 Live, link abaixo na descrição como crédito, falando sobre esse assunto. Eu acho que os antes não vão gostar muito disso aí. Assista até o final, tá muito legal, muito maneiro esse vídeo. Antes do vídeo, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos. Deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Mauro, o Verminosos por Futebol, né, soltou um levantamento muito bacana, que deve ter dado um trabalho absurdo, né? Então, por isso que é bacana, o DRT lá, o Mauro também deu, né? Sobre o que eles fizeram? Eles reuniram, tá aí, ó, a produção botou aí, eles reuniram dados atualizados da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Torneio Robertão, que era antes, muitos anos antes de surgir o Brasileirão, entre 67 e 2023. O público pagante 46 mil jogos. Eles analisaram 46 mil. Rapaz, o trabalho que isso deve ter dado. E trouxe aí, né, Mauro, de bandeja para a gente analisar. E você, eu vi que você comentou, né, mostra, né, que não dá para explicar muito o fenômeno que é a torcida do Flamengo, porque você até cita o Robertão, por exemplo, vários desses campeonatos. O Flamengo fez campanhas ruins e foi muito antes do surgimento da TV, né, Mauro? Fala um pouquinho desse levantamento aí. O levantamento é espetacular, né? E ele inclui o Robertão, que é o embrião do Campeonato Brasileiro, disputado no final dos anos 60 até 1970, né? E o Flamengo fez campanhas muito ruins, tirando o primeiro ano, que foi sexto, campanhas muito ruins. 68 foi 16º, eram 17 aqui, times. Eu tô aqui que eu tô posto. 67, 11º, 68, 15º e 69, 16º. Foi o penúltimo colocado. Pois é, então, campanhas pífias do Flamengo, e o Flamengo já tinha, naquela época, a maior média de público do campeonato, da competição. Isso nos anos 60. Aí o cara, aí o desinformado, o bobão, fala assim: o bobão diz assim: ah, Mamãe Globo, a Globo surgiu em 65, ela não mostrava futebol e pagava os clubes, não tinha isso, amigo. Anos 60. O Flamengo numa draga danada, foi campeão em 63, foi campeão em 65, depois só foi ganhar o Campeonato Carioca em 72. Por 7 anos sem ganhar campeonato nenhum. Teve o Torneio do Povo e tal, mas campeonato não ganhou, né? O brasileiro ainda não existia. Na época tinha o Robertão, tinha a Taça Brasil. O Flamengo era um coadjuvante nesse momento aí. Até no futebol carioca, né? Que foi dominado pelo Botafogo no final dos anos 60 ali, com aquele time bicampeão e tudo mais. Então você vê que já era o time que mais levava a gente para os estádios naqueles tempos, mesmo com um time ruim, mesmo numa fase muito difícil. Então não existe explicação. Entendeu? O cara vai ficar buscando. Mas foi a Rádio Nacional. Sim, mas a Rádio Nacional transmite o quê? Flamengo contra Flamengo? Não. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu, Olaria, Madureira, Bom Sucesso, Campo Grande, São Cristóvão. Por que o Flamengo foi que ganhou? Por que na Rádio Nacional? Foi a TV Globo. Tá, mas a TV Globo mostrava o Flamengo com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Inter, com o Vasco, com o Botafogo. Por que com o Flamengo? A Globo transmitia o clássico de domingo, basicamente, na parabólica. Pois é, então assim, qual a lógica? Como se eu mostrasse só o Flamengo? Não, pelo contrário. Então, não tem explicação, cara. Isso aí não tem explicação. E hoje, inclusive, faz 60 anos do jogo de maior público da história do futebol entre clubes, que é o Flamengo e o Fluminense, de 63, 0-0, Flamengo campeão. 177 mil pagantes, 194 mil presentes do Maracanã. Hoje, dia 15 de dezembro, faz 60 anos. Aliás, hoje é dia 15 ou 14? Hoje é 14. Amanhã faz, então. Hoje é 14. Amanhã faz 60 anos desse jogo. Meu pai estava nesse jogo.
Eu sempre digo o seguinte: se tivesse amanhã, inventasse uma máquina do tempo, cara, ó, tem a máquina do tempo aqui, Mauro, escolhe um jogo para você estar no estádio, um jogo do passado, eu nem pensaria duas vezes, eu queria aparecer na arquibancada do Maracanã, do lado do meu pai, vendo o Flamengo ser campeão no 0-0 com o Fluminense, e ver em loco a cabeçada do Escurinho e a defesa do Marcial, que segurou o título do Flamengo. 200 mil pessoas, gente, no Maracanã. Isso foi em 63, a Globo nasceu em 65. Pega os maiores públicos do Maracanã na década de 50 e até 65, antes da Globo. O Flamengo tem praticamente todos. Ou Seleção Brasileira, que tinha o que lá dentro do Maracanã? Torcida do Flamengo. Também, né? Entre outras. Então, isso aí não tem explicação, cara. Você pega as imagens de quando o Flamengo foi campeão em 2019, tem imagens espetaculares de Rondônia, Acre, Piauí, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Mato Grosso, tudo quanto é canto, multidões que se reuniram para ver aquele jogo com o River Plate, as pessoas vibrando, se jogando no chão, nego quase morrendo. Cara, como é que se explica isso? Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Infelizmente, para o Flamengo, a incompetência que caracteriza os dirigentes ao longo dos anos não sabe explorar isso. Desde aquela época, né, Mauro? Desde aquela época. Uma Taça Brasil. Taça Brasil. E na época era só bilheteria, né? Isso. A principal renda era bilheteria. O Flamengo tinha mais que os outros. Lógico que Santos, Botafogo, sim, todo mundo ganhava dinheiro com excursão. Mas o grosso era bilheteria de jogo. Sim. E o Flamengo tinha e não conseguiu formar um time para ganhar uma taçazinha Brasil. Quer dizer, a incompetência vem de longe, né? Lembrando, André, naquela época não tinha direitos de transmissão. Quando a TV mostrava o jogo, mostrava, não pagava nada. É o Márcio Braga que começa com isso em 76. Que compra uma briga e entra com uma liminar e proíbe um jogo Flamengo e Confiança. Proíbe. Ninguém vai filmar esse jogo, ninguém entra com câmera. Não entrava. As equipes de TV chegavam para fazer o registro e eram barradas, porque tinha uma liminar. Não, o jogo é meu, eu não vou deixar você filmar. Você vai mostrar, não ganho nada. Você tem patrocinadores na transmissão, no programa que mostra o jogo lá, e eu não ganho nada. Aí teve um Fla-Flu, até, se não me engano, foi no aniversário do Flamengo, 15 de novembro, Fla-Flu na chuva. Eu lembro bem desse jogo que eu não podia ir ao jogo, eu fiquei ouvindo no rádio, e as imagens não existem desse jogo, não entrou câmera do Maracanã. Outros clubes, é só procurar os jornais da época, outros clubes ficaram revoltados, que absurdo o Flamengo, porque lá fora já havia um movimento de reivindicação para que os clubes fossem remunerados pelos direitos de televisão. E o Márcio Braga que foi que comprou essa briga, o Flamengo foi pioneiro nisso aí. Hoje é uma receita fundamental de todos. Então não tinha direito de televisão, muito longe disso, anos 60. Não tinha propaganda na camisa, que só viria no início dos anos 80, 82, 83, né? 83. Não tinha sócio-torcedor, que é um negócio recente, que é outra receita importante. Então era venda do jogador, que não era por valores tão estratosféricos como hoje. E como disse o André, bilheteria. Bilheteria era fundamental. Eu me lembro muito bem assim, Flamengo e Vasco, Maracanã lotado, Flamengo venceu, ficava com a maior parte da renda, né? 60-40, né? Flamengo vai embolsar não sei quantos milhões de cruzeiros. Olha, esse dinheiro paga os salários dos jogadores do mês inteiro. O repórter falava um negócio assim no rádio, né? Paga boa parte da folha de pagamento. Então, era um dinheiro fundamental. E o Flamengo, como tinha muita gente, o raciocínio do André é perfeito. Arrecadava, mas nem assim conseguia montar um time para ganhar uma tacinha de prata. Que depois virou o Campeonato Brasileiro na caretada. Que é um negócio ridículo, por sinal. O cara jogou 3, 4 jogos, virou o Campeonato Brasileiro. Então, é um fenômeno que não se explica. Então, quem não é Flamengo e fica com raivinha e tudo, vai explicar, cara, vai bater cabeça, vai bater tambor, vai virar cambalhota, vai buscar teses malucas, mas não vai encontrar. E eu sempre gosto de lembrar isso. Foi a Rádio Nacional. Ela não fazia transmissão de treino coletivo Flamengo titulares e reservas. Ela transmitia os jogos. O Flamengo jogava contra outros times. Por que não se explica? Tem gente que fala que foi o Leônidas que começou com isso, que era um jogador dos anos 30, que era o ídolo nacional, mas não jogou só no Flamengo. Né? Então, quer dizer, eu não consigo explicar. Eu acho que não tem explicação. É um fenômeno de popularidade muito mal explorado até hoje pelos dirigentes do clube que não conseguem utilizar essa força absurda que o Flamengo tem. É um negócio... Porra, era uma desgraça. Era uma desgraça. E ainda assim tinha essa gente toda no estádio. Então, lamento, amigos, mas o Flamengo é um negócio meio diferente. Agora, aí tem... Eu até olhei aqui no chat, né? Não, a Globo ajudou o Flamengo. Como? De como? Mostrou o jogo do Flamengo. O time era porcaria, então não ajuda, atrapalha. O time era ruim. Então, como é que ajuda? Tem mostra a derrota. Sabe, assim, é muito engraçado. Assim, cara, as pessoas têm que se... A verdade é a seguinte, as pessoas têm que se conformar. Se você não é rubro-negro, você não se conforma com o fato... Faça terapia. Procure tratamento. Isso tem cura, amigo. Não adianta. É a realidade, cara. Não tem explicação.
Tá aí nação, Mauro César aí dando um show de bola aí em sua explicação, trazendo aí várias informações que talvez nós torcedores, dependendo da nossa idade, claro, né, tipo eu, não sabíamos desses números, dessas histórias. Um exemplo, o Fla-Flu que não foi divulgado, que não foi filmado, eu mesmo não sabia dessa história. Então, é como o Mauro falou, os antes eles têm que engolir, beber uma Coca-Cola, uma água para ajudar a descer, porque está entalado até hoje com o Flamengo. O Flamengo é sim o maior clube do Brasil, é o maior clube da América, é a maior torcida do Brasil e do mundo, e não foi dependente da Globo. Qual é o final que o Mauro falou aí agora? Como é que a Globo ajudou o Flamengo se o Flamengo era ruim, se era um time ruim? É um fenômeno. O Flamengo é um fenômeno inexplicável. Agora tem que aceitar, tem que engolir. Os antes, às vezes, fica falando merda no WhatsApp, nos grupos aí de amigos do futebol, ou de escola, faculdade. E Globo pra lá, Globo pra cá, e não sabe da história. Tem coisas aí que realmente eu não sabia, vou ser realista, eu não sabia. Aceita o Flamengo que dói menos, né? Galerinha, deixa seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. O que é que você acha aí? Qual é a sua opinião? Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Tamo junto, saudações rubro-negra. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.